Agora, por que o pensamento do Marx pegou tanto? Por que ele é um cara mais importante e até hoje a gente está discutindo isso? O que ele trouxe de tão impactante assim, que não era pensado até o momento dele surgir? Eu acho que, primeiro, como um bom pensador alemão, o marxismo é sofisticado. Então, quem pensa que o marxismo é bobo, é tosco, é simplesmente uma falácia, um erro intelectual, é porque nunca pegou para ler, né? Então, tanto é sofisticado que, bom, autores sofisticados geralmente têm diferentes chaves de análise. Então, o marxismo, ele deu frutos. Marx, o pensamento marxiano, ele deu frutos, que é quando a gente fala, por exemplo, de marxismo como intérpretes. E esses frutos, eles também não se restringem só à questão teórica, ele vai, inclusive, para questões, como eu falei, de orientação, de ação política mesmo. E, principalmente para mim, eu acho que o Marx, o que é permanente no Marx não é só teoria econômica, mas principalmente um certo projeto epistemológico, projeto de conhecimento. Existe um certo projeto de conhecimento que trouxe elementos importantes, como, por exemplo, a questão histórica, como algo que é evidente, a gente precisa olhar para as questões históricas, ou seja, as coisas não são simplesmente transcendentais, o texto ele não corresponde a algo que que não tem relação e contextualização com os processos. Acho que outra coisa importante que o Marx traz é uma certa concepção de teoria de conflito, ou seja, as relações sociais não são relações de harmonia, de consenso. Acho que, inclusive, o certo idealismo liberal, no seu sentido burguês mais clássico, entende que as relações elas são relações sempre de consenso, de harmonia. Há um certo idealismo nesse sentido. O Marx ele traz aqui uma tradição do conflito, ou seja, a história ela é uma história de luta de classe, significa que a história é uma história de choque de interesses. Eu acho que essa também é uma perspectiva importante. E por isso, para mim, o Marx, ele, de fato, ele rompe com o projeto burguês. Ele rompe com o projeto ocidental de pensar. Existe, sim, uma história da filosofia antes e depois de Marx. Principalmente porque é potente a discussão que ele faz. Não exatamente o materialismo, que isso foi se dissolvendo no decorrer do tempo, mas essa postura crítica. Essa postura crítica de Marx, ela é um potente argumento. Não estou falando exatamente do materialismo histórico, mas eu estou falando especialmente o quanto o Marx ele traz para si ele traz uma necessidade de qualquer autor depois dele ter que fazer referência a ele. Uhum. Ter que dizer, bom, qual é a relação que essa pessoa tem com Marx? É uma relação crítica ou uma relação de influência, né? Então, eu diria que são esses alguns dos fatores. Mas é importante também dizer que, bom, é que o Marx também ele teve frutos políticos. Mas, se a gente for olhar para ciências sociais, eu diria que Weber e Durkheim, que são os outros autores fundamentais no paradigma teórico, dos paradigmas teóricos das ciências sociais, talvez sejam mais utilizados do que o próprio Marx. Essa coisa que a universidade é marxista é bobagem. A universidade não é marxista. O marxismo, as discussões marxistas são periféricas na universidade. O que é mais citado são esses o Durkheim e o... agora nem mais o Durkheim e Weber. Agora a gente está na universidade, está uma linha que a gente chama de... Eu, pelo menos, chamo assim. Acho que a gente está numa moda, numa tendência pós-modernista. Então, aquela tendência desconstrutivista, aquela tendência que esvazia a discussão materialista, né? Então, por isso que eu digo que o movimento woke, o identitarismo que chama, né? Que é um reflexo político, talvez, das discussões acadêmicas mais restritas aos círculos acadêmicos. As pessoas chamam isso de comunismo, de marxismo, mas, na verdade, o projeto original, tanto do Marx quanto das gerações mais da elite, digamos, das discussões históricas marxistas, tem elementos ali que foram, se a gente olha para o woke ou olha para o pós-modernismo, elementos que desapareceram dessa discussão, como, por exemplo, o materialismo. Como, por exemplo, a tentativa de produção de um certo projeto científico. Hoje a gente está numa situação que é uma situação de um niilismo muito grande, de um ceticismo muito grande quanto à capacidade de conhecer. Então, quando eu tenho um ceticismo muito grande quanto à capacidade de conhecer,
parece que, e era o que eu sentia na faculdade, né? Parece que, bom, por que eu tô ali, né? Bom, se eu não posso conhecer, por que eu tô fazendo isso que eu tô fazendo? Então, tinha uma certa perspectiva, às vezes, bastante verborrágica, uma certa atitude verborrágica na faculdade, que parecia que as frases, elas não faziam sentido. Não sei se é limitação cognitiva minha, mas alguns teóricos, como, por exemplo, José Guilherme Merkel, o Paulo Rouanet, eles, lá nos anos 90, nos anos 80, estavam falando sobre tendências irracionalistas. E o irracionalismo como uma certa patologia da filosofia ocidental. Ou seja, alguns vão identificar que o que existe hoje é uma certa moda e tendência irracionalista. Considerando, óbvio, que o marxismo como um projeto teórico tradicional, ele tem, em grande medida, racionalismo, né?